Som. Shabbat Shalom, irmãos. Amém. O Eterno já começou a nos ensinar, desde o momento em que nós entramos aqui para o Shaharit Shabbat. E quando Ele já nos ensina através das nossas orações, através das palavras lidas aqui, e Ele tem sido maravilhoso demais para conosco todas as manhãs e todo final de dia, quando nós nos reunimos diante do Eterno. Então nós só temos que agradecer pelas todas as misericórdias que Ele tem derramado sobre nós, porque eu gosto muito da palavra chamada antecipar. E o Eterno se antecipa e nos adverte, nos ensina para que nós não venhamos pegar outro caminho a não ser aquele que é estabelecido por Ele na Tua palavra. Então, a oportunidade única para nós, quando mais tarde, no final do Shabat, nós estaremos encerrando o Shabat e iniciando a festa de Sukkot. Os horários depois de Shavuot, festa de Pentecostes. A pastora depois está ali já nós anunciando. E mais tarde, depois, daqui a pouco, a pastora vai dar todos os horários, vai falar tudo para nós. O Leonardo já mostrou para nós que nós estamos com uma roupagem branca aqui, maravilhosa demais para nós. Eu só peço aos irmãos cuidado na hora do Kiddush para manter a mesa limpa. Né, Aristé? Aristé sabe disso. E às vezes, sem querer, nós manchamos ali de vinho. Então, nós temos que ter cuidado, porque a casa já está preparada para receber Adonai. Nós vamos continuar na preparação do recebimento do Eterno, quando nós estaremos aqui estudando a 34ª porção, Bamidbar, no deserto, no ermo, Bamidbar, significa no deserto. Na nossa Bíblia está Números, aí capítulo 1, nós estamos iniciando aqui o livro de Números, no capítulo 1, quando você encontra ali um recenseamento do Eterno. Números aí é o terceiro livro que você vê aí, que nós estamos estudando. É o quarto livro que nós já estamos estudando, da Torá, iniciando o quarto livro. Amém? Vamos orar então? Eterno Elohim de Israel, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de nos reunir diante de Ti novamente, ó Pai, para conhecer um pouco mais da Tua palavra e entender o mover do Teu Espírito no meio de nós. Nós sabemos que nós dependemos inteiramente do Eterno. Nós não temos como andar pelos nossos próprios caminhos, nem pelo nosso próprio pensamento, porque nós sabemos que o nosso coração é enganoso. Por isso que nós nos colocamos inteiramente à sua disposição, Pai, que provém de Ti e do Teu Santo Espírito, Pai, tudo aquilo que nós proferimos diante da Tua Torá. Que nós não venhamos, Senhor Deus, nos desviar, nem desviar a outros, Senhor Deus, da Tua presença. Guarda-nos desse crime, ó Pai, em nome de Yeshua, para que nós possamos conhecer as veredas que o Senhor estabeleceu na Tua Torá para nós. Esta é a oportunidade que nós temos, porque ainda há em nós um sopro de vida. É a oportunidade que nós temos de nos apresentar diante de Ti e colocar não somente as nossas vidas, como nosso irmão já orou aqui pela manhã, mas colocar a vida de todos diante da Tua presença. Porque nós sabemos que a Tua misericórdia são eternas, por isso que nós queremos colocar e invocar o Teu santo nome diante de todas essas situações, ó Pai, que ocorrem no meio de nós. Nós queremos Te agradecer e que Teu nome seja bendito nesta manhã de Shabat, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Bamidbar, no ermo, no deserto, inicia aqui com uma ordem, irmãos, de fazer um recenseamento. Se você vê aí, já começa no capítulo 1, fazendo o recenseamento dos filhos de Israel. Esse recenseamento inicia-se somente com aqueles que vão estar aptos a se apresentar diante de Adonai para um exército. Aqueles ao qual o Eterno possa contar. No capítulo 1 ou capítulo 2, ali você vai ver ali todo o recenseamento. E no final do capítulo 1, ele já convoca a tribo de Levi, que não será contada aqui no capítulo 1. Mas depois, no finalzinho do capítulo 1, ele já começa a convocar os levitas para fazer o serviço a Adonai. Então, você pode notar que nós temos aqui dois exércitos. Um para servir a Adonai, uma força bélica aqui estabelecida, e depois uma força espiritual através dos filhos de Levi, que vão estar acampados ao redor ali do Mishkan, do tabernáculo.
Então, Bartimidá, ele já envia aqui, o objetivo dessa contagem, desse recenseamento aqui, é identificar para nós, não para Adonai, mas para essa geração que está sendo contada, e hoje, para mim e para você, o número da soma de cada indivíduo, o número da soma de cada indivíduo, de cada ser, ao qual o Eterno, ele pode contar para encarregar a um serviço. Por quê? Porque a origem etimológica da palavra, a origem da palavra recensear, ela também significa encarregar, dar uma função específica para alguém. Então, o objetivo inicial aqui deste exércitos que ele está estabelecendo aqui, é para que você e eu possamos identificar qual o número, qual a contagem de indivíduo de cada ser ao qual ele pode contar para o exercício do serviço ao qual ele vai convocar, ao qual ele vai identificar para mim e para você. Por isso que nós estamos aqui hoje no Shabbat Kalá. O que é Shabbat Kalá? O sábado da noiva. É o sábado que antecede a festa de Shavuot. Por quê? Porque, segundo os próprios rabis, esse Shabbat, ele vai incitar a noiva a se apresentar diante do noivo. Ele vai incitar a noiva a se apresentar diante do noivo. Por isso que a convocação de se apresentar nas festividades bíblicas, ela é muito mais importante do que a minha cabeça e a sua cabeça possam imaginar, e que nós ainda estamos nos ajustando, e amanhã nós estaremos apalpando um pouco mais disso aí, quando nós estaremos reunidos para conhecer um pouco mais, beber um pouco mais do ensino que provém do Eterno. Então ele vai, o recenseamento é da mesma raiz de encarregar para o serviço do Eterno. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque essa foi a ordem dada, esse foi o mandamento dado a Faraó. Mandamento dado a Faraó em Êxodo capítulo 4, não precisa ir lá não, que eu só vou ler um versículo do capítulo 4, que é o 23, que diz assim, eu te digo, ele está falando para Faraó, eu te digo, despede o meu povo. Em outras versões diz assim, eu te digo, despede o meu filho, o primogênito, a tribo de Israel, para que ele vá e me sirva. A ordem era para servir, mas a ordem foi dada para Faraó. Por isso que nós sempre falamos, há mandamentos para Faraó, há mandamentos para nós. É a Torá fala isso, é a justiça sendo estabelecida. Há mandamento para eles e há mandamento para nós. É assim que a Torá vem ensinando. Por isso que ele fala, eu te digo, despede o meu povo, para que ele vá e me sirva. Se você vai lá em Êxodo capítulo 7, ele fala bem assim, liberte o meu exército, ele fala. O meu exército. É isso aqui que números nós começamos a entender aqui. Em Êxodo 6, no versículo 13, ele diz, todavia o Eterno falou a Moisés e Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel, e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Então é mandamento para nós e mandamento para o rei do Egito. Amém. Então, fica claro para mim e para você, que o Eterno vai aqui encarregar cada indivíduo para servi-lo. Cada indivíduo para servi-lo. Porém, irmãos, encarregar é dar mandamentos. Encarregar para o serviço a Adonai é dar mandamentos. Foi inevitável vir à minha mente Números 27, quando Moisés ali vai encarregar Josué para o serviço diante de toda uma congregação. Ele vai ali e fala bem assim, coloca sobre Josué mandamentos, ele vai encarregá-los, foi inevitável. Se você falar em Levítico, nós lemos semana passada, capítulo 26, só o verso 46 para você ver. Aqui está falando sobre a recompensa da obediência, mas também o castigo por não obedecer. Aqui no verso 46, já no final do capítulo 26 de Levítico, ele fala bem assim, olha, esses são os mandamentos, os juízos e as leis que o Eterno estabeleceu entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, por intermédio de Moisés. Está vendo? Ele já vai aqui anunciando para encarregar os mandamentos para cada indivíduo. Que mandamentos são esses? Vai lá em Deuteronômio capítulo 4, por favor. Nós estamos ainda dentro da Torá. Tem todo o alimento que eu e você necessitamos para sobreviver em Madmibá,
para sobreviver no ermo, no deserto. No capítulo 4 de Deuteronômio, nós vamos fazendo a leitura do verso 1 ao verso 9, para você e eu termos a ciência dos mandamentos anunciados aqui para a casa de Israel. Agora diz assim, capítulo 4, verso 1. Agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprires, olha a ordem, para que vivais e entreis a possuir na terra, que o eterno Elohim dos vossos pais vos dá. Nada acrescentareis ao que vos ordeno, e nada diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do eterno vosso Elohim, que vos ordeno. Então aqui, quando ele vai ordenar, quando ele vai dar ordem, quando ele vai estabelecer o mandamento, eu simplesmente tenho que obedecer. Ele está falando aqui que eu não posso questionar não, porque eu não posso nem aumentar, nem me diminuir. Eu não posso barganhar com o eterno aquilo que ele vai estabelecer. Olha o verso 3. Os vossos olhos viram o que Elohim fez por causa de Baal Peor. A todo homem que seguiu a Baal Peor, o eterno teu Elohim o exterminou no meio de ti. Verso 4. Porém vós, que você chegasse ao eterno vosso Elohim hoje, todos os que estão aqui presentes, eu e você, irmãos, cada ser, cada indivíduo ao qual ele pode contar para encarregar a um serviço específico. Ele está falando isso aqui no verso 5, ó. Vede, tenho-vos ensinado os estatutos, juízos, como ordenou o eterno meu Elohim, para que pratiqueis na terra em que ides a entrar para possuir. Guardai-os e praticai-os, pois será a vossa sabedoria e vosso entendimento aos olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão, este grande povo é realmente sábio e entendido. Que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados assim como o eterno nosso Elohim, de todas as vezes que invocamos? Que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda a Torá que hoje vos dou perante vós? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, o teu ser, para que não te esqueça das coisas que os teus olhos viram, congregação, e que elas não se apartem do teu coração todos os dias e da tua vida. Ensina-os aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Esta é a ordem dada aqui em Deuteronômio. Mandamentos já anunciados para nós, simplesmente para que nós possamos obedecer. Então, quando você vê números, eu creio que não deve ter sido fácil para os filhos de Israel fazer toda aquela contagem, mas para nós hoje, somente com os olhos eu consigo contar. Somente com os olhos aqui eu já consigo contar. Somente com os olhos. Porque o nosso problema, o problema dessa congregação, o meu problema e o seu problema se chama mandamento. Por isso que está assim, ó, vazio. Por isso que está vazio. Por isso que ele fala assim, olha, a ordem é, então somente guarda a ti, guarda a tua alma, para que não esqueças das coisas que os teus olhos viram. Nós não estamos fazendo isso. Nós estamos contra a Torá. Os mandamentos já anunciados. Vai lá em Êxodo capítulo 20 para você ver a reação minha e sua. Para você reconhecer a sua reação e a minha reação diante dos mandamentos. Em Êxodo capítulo 20, aqui você vai encontrar as 10 palavras. Aqui, ó, anunciada, os 10 mandamentos. Mas se você, anunciados os 10 mandamentos, mas você vai comigo no final, no verso 18 em diante, para você ver a reação do homem diante dos mandamentos. Olha só o verso 18. Quando o povo viu os trovões e os relâmpagos e o clamor do chofar e o monte fumegante, tremeu de medo, retirou-se, pôs-se de longe, retirou-se, se ausentou-se, porque havia de ser entregue para eles o mandamento. Aqui, ó, a teofania de Adonai permanece ali. Ele disse no verso 19, e disse a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Elohim conosco, para que não morramos. Não aguentou o peso da glória de Adonai. Eles fogem. Eu e você, a nossa reação é a minha reação. Você vê que a natureza não foge.
A natureza não foge. A natureza não foge. A natureza, a única coisa, treme com a presença ela treme, de Adonai. os montes se derretem com a vai terência embora. dele. Isso, mas quando a terra treme de vacilação, é por mim e por sua causa, pastor. Depois nós vamos ver. É por mim e por sua... Aí a terra vai tremer. Mas diante de Adonai, não. Ela permanece. Os montes se derretem, mas ela permanece. Ao 20, respondeu Moisés ao povo: não temais. Elohim veio para vos provar e para que o teu tremor esteja diante de vós, para que não pequeis. Olha a orientação. O povo permaneceu de pé. Sabe para onde? De longe. De longe, é assim que eles nos observam. De longe. Porque aqui há mandamento. Aqui há Torá, irmãos. Aqui há Torá. E se chegou às densas trevas, onde Elohim estava. Está vendo? A reação do homem é recuar. Porque a questão aqui é a mesma questão minha e sua. A questão é os mandamentos. Por isso que as crianças apontam o dedo para a sua cara e para mim e falam bem assim: e aí, o teu coração guarda os mandamentos? Você já recebeu a Torá? É isso que eles vão nos acusar hoje à noite. É isso que eles vão nos acusar. Vai lá em Jeremias capítulo 2, por favor. Sabe por quê, irmãos? Quando eu não obedeço, eu vou ser levado para um lugar hostil, para uma terra com ausência de vida plena, conceitua aqui o profeta Jeremias. Eu vou ser levado para um lugar de hostilidade, para o deserto, para um local onde não há vida plena. Jeremias, eu estou em Crônicas. Jeremias capítulo 2, a partir do verso 4, porque nós não podemos nos demorar, porque nós temos toda uma preparação diante do Eterno. A partir do verso 4, o profeta vem anunciando e denunciando o abandono de Israel aos mandamentos. Verso 4, ele diz assim: ouvi a palavra do Eterno, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Eterno: que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim? Essa é a pergunta que as crianças vão fazer para mim e para você hoje à noite. Que injustiça há em Adonai para que essa congregação esteja vazia? É a pergunta do profeta. Qual é a injustiça? Indo após outros ídolos vãos e tornando sem valor eles mesmos. Perguntaram: onde está o Eterno, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de charnecas e de cova, de ermos e de covas. Cova significa morte. Por uma terra de sequidão e densas trevas, por uma terra que ninguém transitava e na qual morava homem algum. Aí o Eterno vai responder aqui, no verso 11 em diante. Ele fala assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, postos não serem deuses? Todavia, esta congregação trocou a sua glória pelo que nenhum de proveito há. Porque abandonaram, se afastaram, foram para longe. Houve alguma nação que troca os seus deuses, postos não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e aterrorizai-vos, ficai verdadeiramente estupefado. Ele está falando com a natureza. Diz o Eterno: o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, aquele que emana água para mim e para você, através da tua palavra, através de Yeshua, o nosso Messias, e cavaram cisterna. Outro erro, cavaram cisternas rotas, que não retém água, que não retém a palavra, que não faz florescer nada. Acaso é Israel um servo ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Está vendo? É a pergunta de Adonai para mim e para vocês. Aos ídolos, em detrimento a uma vida satisfatória longe dos mandamentos, porque eu não quero viver com mandamentos sobre mim, eu rejeito. Isaías, vai lá no capítulo 24, pode falar, irmão. Parece... Quando nós fomos subir as montanhas, né? Ali em Marechal Floriano, isso. O pecado deles é o mesmo
pecado deles é o mesmo. É o mesmo. Que são os mandamentos. Que nós Tá ruim, né? cumprir os mandamentos, por quê? Porque olhamos para os mandamentos como se ele fosse um peso. E na verdade não é uma concepção equivocada, porque todos os mandamentos, Davi fala muito bem isso no Salmo. Isso. Não é verdade? Isso. Salmo 19. Salmo 19. Os mandamentos são para nós regozijo, alegria. Amém. São Olha só o bons mandamento. demais. Olha só o mandamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Através desse mandamento, você cumprindo esse mandamento, você cumpre todos vários mandamentos que estão ligados a ele. Então, quer dizer, não se torna aquilo enfadoso para você. Não. Quando você observa o mandamento, você tem alegria, você tem paz. Amém. Então, nós não compreendemos, Amém. nós não conseguimos entender o porquê se distanciar dos mandamentos do Eterno. Isso. Quando eles nos trarão alegria e paz. Isso. É por isso que o Eterno vai e nos atrai lá para o deserto. Vai lá no profeta Isaías capítulo 24, que nós estamos orando aqui todos os dias. Elohim vai nos atrair para o deserto, uma terra vazia, uma terra desolada. Olha lá. Aqui, ele vai atrair para que nossos olhos possam ver que a culpa aqui é nossa. Você vai ver que a culpa é minha e sua. Isaías no capítulo 24. O profeta vai denunciar que a terra aqui está cambaleando, ela está ébria, devido à instabilidade que há em mim e a você. Devido à instabilidade que há em mim e a você. Devido ao coração dividido que eu e você temos. Eu ou sirvo a Adonai ou sirvo a mim mesmo. Esse é o coração dividido. Aí você deixa a terra cambaleante. Não é a presença só do Eterno. Olha aqui, ó, capítulo 24. Vede. O Eterno esvazia a terra e a desola, e a transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. A terra tornou-se hostil, deserta, tornou-se um ermo. Aqui, ó, verso 2. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, porque há mandamentos para mim e mandamentos para você. Aqui, ó, ao servo e ao seu senhor. À serva e à sua senhora. Ao comprador e como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que recebe usura como ao que paga usura. De todos se esvaziará a terra, e de todos será saqueada. O Eterno pronunciou esta palavra. A terra seca-se e murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. A terra está contaminada por causa de quem? Dos seus moradores. A terra tornar-se-á deserto, tornar-se-á um ermo, tornar-se-á cambaleante por causa da minha posição e da sua posição. Mais deserta ficará. Isso. Ninguém entra, ninguém sai. Nós estamos sitiados. Pode falar. Eu não entendo. Mais deserta do que está? Não tem condições, não há paz para quem entra e para quem sai. Não há. Se você disser que o bairro da Praia do Canto é mais protegido do que o centro de Vitória, é mentira sua. Não há. Não há paz no centro de Vitória, não há paz na Praia do falso Canto, aquele não que há diz que há paz no quando não há condomínio paz. mais luxuoso de Vitória, não há Não há paz. paz. A terra está transtornada por causa dos nossos pecados. Porque eu e você dos preferimos moradores. isso, preferimos Exatamente. aos nossos. As leis dos homens Isso. apenas. Aqui, ó, é o verso 5. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Desobedeceram a sua Torá. Aqui, ó, suas leis. Mudaram os estatutos. Quebraram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra. E nela habitam, e os que nela habitam se tornam o quê? Culpados. A culpa é minha e a culpa é sua. Então não adianta fugir dos mandamentos que ele vai te alcançar, amados. Não adianta fugir, é melhor você estar diante do Eterno e que o Eterno que te conduz ao deserto e não o outro. E que o Eterno conduz ao deserto e não o outro. Portanto, serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Fala aí. Lembra daquele versículo que diz que as obras serão provadas pelo fogo? Amém. O irmão falou aqui. 1 Coríntios. Isso. Eu anotei aqui, eu acho. Deixa eu ver. Anotei aqui, ó. Poucos restarão.
1 Coríntios, não é isso? Não, eu anotei Coríntios 15. Isso. A obra será aprovada e serão queimados os moradores da terra. É isso mesmo. Elohim vai nos trair para esse deserto. O profeta ainda aqui denuncia, para mim e para você, que a terra está cabaneante devido à instabilidade que há em mim e em você. Vai lá no verso 17 para você ver, do mesmo capítulo. Vai lá o verso 17. Devido à minha e à sua instabilidade, devido à sua e à minha, do meu coração dividido em obedecer aos mandamentos e obedecer a mim mesmo. O temor da cova, a cova aqui, não falei que significa morte, o deserto? Verso 17 diz, o temor, a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra, por sua culpa, por minha culpa. O verso 18, aquele que fugir da voz do terror, cairá à cova, e o que subir da cova, o laço o prenderá. As janelas do alto se abrirão, e tremem os fundamentos da terra. Agora me diz, adianta fugir dos mandamentos? Adianta fugir dessa congregação? Adianta fugir diante da Torá? A terra é quebrantada, verso 19. A terra é fendida, a terra é totalmente abalada. A terra vacila como um ébrio, oscila como uma choça ao vento. Tão pesada é a culpa da sua rebelião que ela cai e jamais se levantará. Então virá mais ainda, pastor. Virá mais terror ainda. Olha, naquele dia do Eterno castigará no alto as potestades dos céus, e embaixo os reis da terra. Serão amontoados como presos numa masmorra, serão encerrados num cárcere, e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará, e o sol confundirá, pois o Eterno dos Exércitos reinará no Monte Sião. Onde que ele vai reinar? No Monte Sião. Aonde? Em Jerusalém, onde estão estabelecidos os tronos de juízo e de justiça. E perante os seus anciãos, gloriosamente, a palavra diz, gloriosamente. Então não adianta fugir, a culpa reside em nós, porque nós temos um coração dividido. Eu e você temos um coração dobre. Vai lá em Tiago capítulo 1. Quando ali Tiago é exortado para evitar esse coração dividido. Tiago é depois de Hebreus, irmãos. Para que você e eu possamos, isso tudo é para que eu e você possamos nos identificar. Porque o Eterno vai nos encarregar e Ele precisa saber a contagem de cada indivíduo ao qual Ele possa contar, para dar encargos, para dar obrigações, para que possa servi-lo. Aqui, o capítulo 1 do livro de Tiago, o autor começa ali no verso 2, falando de provas e tentações. Eu queria dizer para você que essas provas e tentações aqui não é nenhum princípio de iniciação, pastora Sandra. Não há nenhum princípio de iniciação para que você precisa ser aceito diante de Adonai. Depois eu vou entender melhor junto com você isso aqui, que eu ainda não entendi, mas você vai me ajudar a entender. Por isso que nós estamos aqui. Olha o verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Esse é o varão de estatura perfeita. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Elohim, que a todos dá liberalmente, e não censura e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Inconstante, ele está falando. Aquele que é inconstante, não pense tal homem, verso 7, que receberá do Eterno alguma coisa. Homem vacilante que é inconstante em todos os seus caminhos. Glorie-se no irmão de condição humilde na sua alta posição. O rico, porém, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Igualzinho acontecerá com a terra.
De manhã nasce, cresce e depois seca-se e morre. Aqui, ó, flor da erva. Pois o sol sai com o seu ardente calor e faz secar a erva, a sua flor cai e a sua formosura perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Ao verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de ser passado da prova, receberá a coroa da vida, que o Eterno prometeu aos que o amam. Aquele que não tem o coração dividido, ele é aquele que foi aprovado diante de Adonai. Mas para ser aprovado diante de Adonai, você não precisa ser iniciado em nenhum lugar, irmãos. Você precisa entender e obedecer os mandamentos, porque o nosso problema é com os mandamentos. Fala aí, pastora. Nós tivemos essa experiência essa semana. Fala. No momento que você vai cumprir o mandamento, que você, por exemplo, a guarda do sábado. Isso. A guarda do sábado, eu vou deixar de vender e comprar em Shabat. Eu vou fechar a minha loja em Shabat. Amém. Eu vou confiar que Elohim me dará todo o suprimento necessário. Amém. Num país onde tudo é no sábado, tudo se faz no sábado. Isso. Aqui. E não respeita a santidade de Shabat. Não respeita. Aí Elohim te prova, Amém. permitindo que o inimigo venha e tome tudo que você tenha. Te saqueie. Te Isso. saqueie. Então, ele está provando você, para se você vai permanecer ou não nos seus mandamentos. Não é nenhum tipo de iniciação. Não é. Não é. Iniciação, irmãos, é um processo, eu vou tentar explicar se eu não conseguir, Baruch Hashem. É um processo pelo qual as religiões, elas estabelecem para que o homem possa passar de fases. Olha só isso. É um processo, é um tempo, é um termo que remete a um começo, a uma entrada. Eu preciso adentrar aos mandamentos e eu preciso ser iniciado neles. Não é assim com Adonai. Você precisa sentar e eu preciso sentar e obedecer os mandamentos sem questioná-los. Em obediência que o Eterno vai dar tudo para mim e para você. Também significa, eu notei aqui, a ascensão de um nível de existência para outro nível. É uma cerimônia, diz o conceito. É uma cerimônia, é um rito de passagem de fases. A fase de minha vida, depois eu passo para outra fase, eu passo para outra fase até alcançar um grau máximo. Isso é iniciação. Isso é maçonaria, isso é feitiçaria, isso é tudo que você imaginar, porque quando você busca o conceito de iniciação, vem todos os rituais de feitiçaria que você pode fazer para você ser iniciado. Léo, a vida, os rabinos falam isso. que a vida por si só é múltipla. É múltipla, isso. A vida por si só é múltipla. Por que a vida é múltipla? É natural ela ser múltipla, Francisco. Isso. Porque você nasce bebê, cresceu um pouquinho, você deixou a mamadeira, cresceu mais um pouquinho, você começa a estudar. Isso. Cresceu mais um pouco. É natural. Isso. Até natural. o casamento, até chegar a estatura de homem, de casar-se. São fases da vida. A vida é múltipla. Mas não tem nada a ver com espiritismo. Não tem nada a ver com maçonaria. Não tem nada a ver com iniciação. Não tem. Não tem nada a ver. Não tem. Isso é natural da vida humana. Isso. Por isso que ela é múltipla. Por isso que ela é múltipla. Por causa das suas fases. Aí ele mas pega... não tem nada a ver com esoterismo. Não tem. E não tem nada a ver com isso. Não tem. Mas a comunidade de Yeshua absorveu isso. A comunidade de Yeshua, olha só, a comunidade romana, isso eu peguei na internet, irmãos. A comunidade romana, ela tem um princípio de iniciação. Eu peguei dentro de um site romano. Ele tem um princípio de iniciação universal. É quando o crente da comunidade romana confessa Jesus como seu Senhor. Na prática, já da infância, os romanos já fazem isso. Que será consagrada através de um batismo. Por isso que eu estou falando para você que não precisa dessa... É uma coisa natural, como a pastora explicou. Ela passa por um... É natural. Na comunidade romana, vai ser consagrado no batismo e depois, numa idade mais jovem, confirma-se a cerimônia através de um crisma, que eles chamam. A comunidade romana faz isso. E isso é iniciação.
Você só pode passar de uma etapa se você cumprir a outra etapa. Você só pode vir aqui na frente orar se você falar em línguas. Você só pode ser emergido nas águas se você falar em línguas. São iniciações que a comunidade do Mashiach absorveu, porque ela prefere obedecer a si mesmo do que obedecer os mandamentos. Que é natural, é simples. Que é natural e é simples. Então o homem... É por isso que ali nós temos o chamado. Ensinar aos seus filhos, andando, levantando. Isso é para nós repetirmos todo o Shabat, todos os dias, para que nós não venhamos fugir dessa obrigação minha e sua. O homem de coração constante, dividido, ele dá fruto para si mesmo, diz o profeta Oséias. O homem de coração dividido, aquele que prefere obedecer a si mesmo, que é observar os mandamentos, este homem tem um coração dividido, ele traz fruto para si mesmo. Vai lá comigo, por favor, em Oséias, no capítulo 10. O homem de coração dobre é aquele, irmãos, que é atraído para diversas direções. Mas essas direções são opostas aos mandamentos. É aquele que bebe de várias fontes. É aquele que bebe de várias fontes. Esses são os homens de coração dobre. E o coração dividido. Fica dividido entre a fidelidade de Elohim e a minha própria fidelidade. Entre servir Elohim ou a servir ao mundo. Devido à sua falta de sinceridade que há no coração, o coração é dividido. Ele anda sem firmeza. Ele anda vacilante. Ele anda revelante. Esse andar vacilante, segundo os estudiosos, revela o seu caráter de infidelidade. Olha só como é grave isso. O seu andar vacilante, você não sabe se você obedece a Elohim, ou se você obedece a si mesmo. Esse andar vacilante, meu e seu, revela para mim e para você que nós somos infiéis. Para mim e para você, que nós somos infiéis. Eu falei em Oséias capítulo 10, não é isso? Vai lá para você ver. Ó Israel, verso 1. Diz assim, ó. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo. Está vendo? Conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Conforme a bondade da terra, assim fizeram belas colunas. O seu coração está dividido, coração dobre. Por isso serão culpados. O Eterno cortará os seus altares e destruirá as suas colunas. Certamente agora dirão, não temos rei porque não tememos ao Eterno. Mas mesmo o rei, o que faria por nós? Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança. Portanto, florescerá o juízo como a erva, peçonhenta nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Avém. O seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes idólatras. Tremerão por causa da sua glória, que se apartou dela. Também a Síria será levado como presente ao grande rei. Efraim ficará confuso e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. Está vendo? Prefere obedecer a si mesmo do que servir ao Eterno. Olha o verso 7. O rei da Samaria será desfeito como a espuma sobre a face d'água. Isso é simples para Adonai. Os altos de iniquidade serão destruídos. São o pecado de Israel. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares. Então dirão aos montes, cobre-nos, e os outeiros, cai sobre nós. Deixa os dias de Gibeá, pecaste ao Eterno. O desespero é tão grande aqui, irmãos, que eles vão dizer ao monte, cobre-nos, e os outeiros caia sobre nós. Está vendo? De tão grave, de tão pesado virá a consequência. Desde o dia de Gibeá, verso 9. Pecaste, ó Israel, e ali permaneceste. A beleza em Gibeá contra os filhos da perversidade não te alcançará? Eu castigarei o povo na medida do meu desejo. Congracião contra eles os povos. Está vendo, Roberto? Quando você diz assim, olha, Israel vive sitiada, nós vivemos sitiados, aqui, ó. E castigarei o povo na medida do meu desejo. Congregação contra eles os povos, contra o altar das suas transgressões. Efraim é uma bezerra domada, que gostava de trilhar
Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço, porei arreio sobre Efraim, Judá lavrará e Jacó desfará os torrões. Semeai para vós injustiça, cefai o fruto do constante amor. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Eterno, diz o profeta Oséias. É tempo de buscar o Eterno. Essa é a fração de tempo que eu e você temos. É o sopro de Adonai que ainda habita em nós, até que venha e chova a justiça sobre nós. Lavrastes a impiedade, e cegaste a perversidade, e comeste o fruto da mentira, porque confiaste no vosso caminho, na multidão dos vossos valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as suas fortalezas serão destruídas. Como Salmão destruiu Abel, no dia da guerra, a mãe ali foi despedaçada juntamente com o filho. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia. O rei de Israel de madrugada será totalmente destruído. As notícias não são boas. As notícias aqui não são boas, por causa da infidelidade que há em mim e a você. Atrair para o deserto só se for pelo sopro de Adonai, irmãos. Atrair para o deserto só se for sobre o sopro de Adonai. Vamos lá. Esse texto fala da casa de Efraim e da casa de Judá. Olha só, versículo 11. Efraim é uma bezerra domada, que gosta de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço, porei arreio sobre Efraim. Judá lavrará e Jacó lhe desfará os torrões. Efraim aqui é o fim da cooperação pacífica entre as duas nações. Estavam separados o reino do norte e o reino do sul. Isso. Porque Efraim aqui estava tão indisciplinado, era tão incapaz de obedecer a Torá. Partiu para o caminho da idolatria que era impossível retornar. Impossível. E Elohim ainda tinha esperança no reino do sul. É isso que Oséias está falando aqui. Era incapaz de retornar à Torá. Quando hoje, depois de Shabat, nós celebramos a festa da Torá. Pentecostes, a descida da Torá, né? Para nós. E nós estamos diante de situações tão graves. Para a população de Vitória e para a congregação Rehovot, né? Situações tão graves para nós e para a cidade de Vitória. Não é? Os moradores da cidade de Vitória. Com essa Torá aqui no coração da cidade. E eles não se tocam. Eles se tornam indiferentes. E mais ainda, rejeitam tanto que querem o mandamento retirado do meio das pedras. Para que seja. Retire do meio de nós. Essa a notícia desta semana. Essa é a notícia que o Roberto estava com o maior cuidado de dar a notícia. Era essa notícia, né? É de chorar, não é? É de chorar. É de chorar, é porque de vontade não gostam de gritar. Da Torá. Não gostam. E o nosso povo fazendo a mesma coisa. E nós fazendo a mesma coisa. Nós, quando fizemos isso, nós fortalecemos o braço do inimigo. Quando eu ajo da mesma forma que ele age, eu fortaleço o braço do inimigo. Roberto. Léo, as pessoas ouvem você falando assim e falam assim, mas em que eu tenho? O que eu tenho com isso? O que eu tenho feito para desprezar os mandamentos? O que eu tenho feito? Eles questionam isso? Considere cada um os seus caminhos, diz o Eterno. Considere cada um os teus caminhos. E pense na mínima coisa que você tem feito para desonrar os mandamentos que o Eterno tem estabelecido em nosso meio. Dá apoio ao ímpio isso. Vai lá em Jeremias. Eu acho que eu fui com você em Jeremias, porque o Roberto fez uma pergunta. Não foi isso, Roberto, que você fez? O que o povo diz, pergunta, né? Como é que é a pergunta, Roberto? Nem lembro mais. O que eu tenho feito para ser contrário aos mandamentos? Isso. Né? Aqui, Jeremias, nós lemos, Roberto, isso. Jeremias capítulo 2, verso 13. Meu povo fez 2 maldades. Nós lemos aqui. Aqui, desprezaram a Torá. Aqui, 13. O meu povo fez 2 maldades. Bem lembrado, para a gente repetir isso, Roberto.
A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Essa é a culpa que há sobre nós. Essa é a culpa, essa é a resposta que há sobre aqueles que não entendem. Por que sobre nós há essa situação? Vá lá em Ezequiel capítulo 13, por favor. Para você ver ali que nós estamos submetidos, se nós não observarmos os teus mandamentos eternos, nós seremos submetidos, ó Pai, a situações como está estabelecido aqui em Ezequiel capítulo 13. O Eterno nos lembrou essa palavra nessa semana. Nós seremos condenados juntamente com aquele que não envia a mensagem correta com Adonai. Porque em vez de ensinar, eu fujo. Olha aqui, ó, capítulo 13. Venha a minha palavra do Eterno. Filho do homem, profetiza agora contra os profetas de Israel, que agora estão profetizando. Diz aos que profetizam o que vê o seu coração. Aqui, esses profetas aqui, dá fruto para si mesmo, irmãos. Eles profetizam para eles mesmos. Olha aqui, ó. Olha, ele diz assim, ó. Diz aos que profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Eterno. Assim diz o Eterno Elohim. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subsiste as brechas, nem fizeste muro para a casa de Israel. É mais fácil destruir o muro do que manter o muro. Aqui, ó, nem fizeste muro para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja do dia do Eterno. Pastora, se eu não anunciar a palavra, se nós não anunciarmos os mandamentos, nós somos reconhecidos dessa mesma forma. Nós acabamos de ler ali, põe para lá fazendo favor, minha filha, aquela palavra que nós lemos. Isso. Nós acabamos de ler que se nós não falarmos, as pedras clamarão. Aí nós vamos ali na pedra, colocamos uma porta desta casa, escrita, ele é a rocha cuja obra é perfeita e nele não há nenhuma... Ou ele é reto, nele não há injustiça. Né? Ele é justo. Ele é justo. É Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, a Torá. Bota lá agora, o que Jesus, porque os nossos convidados estão aqui, estão achando que nós devem pensar, esse povo não crê em Jesus. Jesus disse, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aquele que come da minha carne, ele fala em João, se alimenta de mim. Porque a pedra clamará da parede. Isso. E a trave lhe responderá do Se nós não anunciarmos a palavra, forma que nós encontramos para anunciar a palavra, para todos eles exigem a remoção daquela palavra. Exatamente na semana de Shavuot. Isso. Por isso que vocês estão ouvindo contundentemente falar sobre o mandamento aqui, porque a exigência é que tire a palavra, porque nós não amamos a palavra, nós rejeitamos a palavra, olha lá, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Agora, olha lá em Lucas 19. Lucas 19. Respondeu-lhe Yeshua, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Ah, se tu tivesse reconhecido neste dia a aproximação da paz, mas agora tornou-se oculto aos teus olhos. Vê o restante. Dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras. Se você deixar de falar, se você temer o que eles estão ameaçando, te cercarão, te apertarão de todos os lados e te derrubarão. Isso. A ti, aos teus filhos que dentro de ti estiverem, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade que Elohim te deu para obedecer os mandamentos. É isso que nós estamos falando aqui desde o serviço que os homens estão batendo aqui na tecla. Nós tiraremos. Se a prefeitura se impor, exigir a remoção, porque será culpada tanto a prefeitura quanto quem mandou tirar. Isso. Serão culpados. Então, serão culpados. Porque não querem a palavra de Elohim. Vocês acham que isso é por acaso exatamente na semana de Shavuot? Shavuot.
Uma semana onde que nós Eu temos que louvo levantar a Elohim Torá. pelos inimigos que se levantam. Amém, Mas eu amém. fiquei como louco essa semana. Falei, Roberto, você resolva essa questão com a prefeitura, porque eu não tenho equilíbrio para resolver, Francisco. Eu disse, por favor, vai resolver. Porque eu sei do aperto espiritual para nós Isso. e para eles. Para eles. Então, os mandamentos se impõem para mostrar para você e para mim que Adonai existe. Amém. Que Adonai existe. Então, se eu me ocultar dessas coisas, se eu me afastar dessas coisas, se eu me retirar daqui, eles não vão se retirar, eles querem que a Torá se retire. Isso. Mas eu me retiro. Eu sou igualzinho a eles. Eu ajo da mesma forma. Eu tenho que manter, senão eu vou estar nesse mesmo conceito dos falsos profetas, que seguem o seu próprio coração. Aqui, ó, o espírito das coisas que não viram. Aqui é o verso 4. Os seus profetas, Israel, são como raposas no deserto. Não subsiste as brechas, nem fizeste muro para a casa de Israel, para que ela permaneça, para que ela continue, para que ela ouça a palavra de Adonai aqui, ó. Para que ela permaneça firme na peleja no dia do Eterno. Viram vaidade e adivinhação mentirosa o que dizem. O Eterno diz, enquanto o Eterno não o enviou. Contudo, espero o cumprimento da palavra. Mas Yeshua diz lá em João, ele diz assim que aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. Yeshua, Jesus, o nosso Messias, diz assim, aquele que se de mim, porque ele é a Torá viva, aquele que de mim se alimenta, viverá por mim, porque a Torá está nele. A Torá está nele. Porque se você não se alimentar do Mashiach, você tem que ter muito cuidado, porque poderá ter veneno na panela, diz o profeta. Nós temos. Para que vocês querem tantas coisas? Para que você quer gastar a sua vida? Gaste a sua vida com o Eterno. Isso para nós basta. Amém. Isto para nós basta. Para que precisamos nos vestir suntuosamente? Para quem você se veste? Vista-se para Elohim. Vista-se para Ele. Amando Elohim. De todo o vosso coração. De todo o vosso ser. Com todas as tuas forças. Esta é a ordem da Torá. Amando a Ele. Amém. E os teus pulmões estão cheios de adoração a Ele. Está cheio de pulmões de adoração a Ele. Está lá em João, irmãos, no capítulo 6. Eu me lembrei desse texto agora. Por causa do alimento. Porque ele diz que aquele que de mim se alimenta viverá. Porque se o alimento for de outra origem, haverá veneno na panela. Diz os profetas. Diz assim, olha, vai no verso 52. 6, 52. A vontade é de ler todo o capítulo 6, irmãos. Mas nós precisamos... depois você lê em casa. Vai no 51, 6, 51. Logo acima, Yeshua fala bem assim, ó. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne. E eu te darei pela vida do mundo. Ele está falando do alimento, que é a Torá, ao qual ele alimenta. Então ele fala bem assim, olha. Então os judeus começaram a discutir entre si. Como se pode dar este homem a sua carne a comer? E Yeshua lhe diz, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes do meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Se você não se unir ao Mashiach, olha o verso 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim, e eu
nele, assim como o Pai vive, o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim também, quem de mim se alimenta, viverá por mim. Ele está dizendo assim, olha, eu sou o condutor, eu sou a própria Torá, eu vou conduzir você ao Pai. Então o alimento que sai do Mashiach, ele garante para mim e para você vida. Se eu e você nos alimentarmos com outros alimentos, que não é estabelecido pela Torá do Eterno, nem pelos profetas, nem pelos ditos aqui de Yeshua HaMashiach, cuidado, porque há veneno. Há veneno. Por isso que o Eterno falou assim, há veneno na panela. Por causa do desvio do alimento. Se você se alimentar de outra fonte, que não seja a Torá, que não seja dos ditos dos profetas, e que não seja de Yeshua, você corre o risco de morrer, porque há veneno na panela. Está lá em 2 Reis isso, não é isso? Vamos ver lá. Não, é o segundo, não. Capítulo 4. Quem achar, fala aí, das escolas de profeta, por causa do mandamento. Está vendo, pastora? Tudo nos converge ao mandamento. Segunda? Aqui, versículo 4, 38. Morte na panela. É isso mesmo. Aqui na escola de profeta. O interessante que eu me lembrei agora é que tudo se converte ao mandamento. Nosso problema é mandamento, irmãos. Verso 38, diz assim, Eliseu voltou para Gilgal, e havia fome na terra, fome da palavra de Adonai. A terra estava hostil, a terra estava seca, igualzinho aqui no ermo. Enquanto os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, disse ao seu moço, ponha a panela grande ao lume, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo para apanhar ervas, e achou uma videira brava, está vendo? Colheu dela a sua capa cheia de colossíntidas, veio e cortou-as na panela do caldo, embora ninguém soubesse o que era. Assim tiraram de comer para os homens. Quando começaram a comer daquele caldo, clamaram, homem de Elohim, a morte na panela. E não puderam comer, não puderam se alimentar daquela panela. Assim verso 41, disse Eliseu, trazei farinha. Ele colocou na panela e disse, tirai de comer para o povo. Para o povo, dai de comer para o povo um alimento puro. A farinha aqui, ela representa o que, pastora? O pão mesmo? Isso, é o pão. Isso, exatamente isso. É porque eu não tinha observado essa palavra aqui no detalhe. É o alimento. Aí, por isso que Yeshua, amém. Agora eu entendi. Baruch Hashem, agora sim, Eterno. Aqui, o homem veio de Baal, até o 41, disse Eliseu, trazei farinha, colocou a panela e disse, tirai para comer para o povo. O alimento estava sendo dado somente para os profetas, aqueles que estavam ali na escola de profetas. Não estava preparado, precisava do Mashiach, irmãos, é o pão, porque o pão, lá em Deuteronômio, se não me engano, capítulo 16, fala que o maná veio para provar se eu e você andamos no mandamento. O pão é a palavra. Eu queria terminar esse Shabat, o Shabat da noiva, lendo comigo, irmãos, para nós encerrarmos. Eu queria ler Oséias, capítulo 2. Oséias, volta lá no profeta Oséias, por favor. Oséias, capítulo 2. Oséias depois de Daniel, irmãos. É por causa da infidelidade, por isso que eu quero ler Oséias. Porque os rabis dizem que a leitura do Shabat Kalá é quando a noiva se prepara, durante há uma preparação. Essa preparação começou em Pêssar, irmãos, para receber a Torá. Ela começou em Pêssar. E hoje ela tem que estar apta para receber a Torá e para receber o Espírito do Santo de Adonai. É para isso.
Então, por isso que você e eu possamos compreender que o Shabbat Kalá, o Shabbat da noiva, é para que eu e você possamos nos preparar. Eu não vou ler todos o capítulo 2 de Oséias, mas eu quero que você fique de pé para nós encerrarmos a leitura. Se eu ler o capítulo 2 inteiro, vocês vão ficar... Há tempo ainda? Há tempo. Vamos ler desde o início. Diz assim: dizei a vossos irmãos, meu povo, e às vossas irmãs, minhas amadas, contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Desvie elas as suas prostituições da tua face, e os seus adultérios de entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida, e a ponham como no dia em que nasceu, e a faça como o deserto, e a ponham como uma terra seca, e a mata a sede. E não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostituiu e os concebeu em desgraça. Ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água. Ela não reconhece Adonai como aquele que a sustenta, porque ela é uma prostituta. Bebe de várias fontes, come vários alimentos que não vêm da palavra de Adonai. A minha lã e o meu linho, e o meu óleo e as minhas bebidas. Ao verso 6. Portanto, cercarei o caminho dela com espinhos, levantarei um muro contra ela, para que não se ache as suas veredas. Ela irá em seguimento dos seus amantes, mas o não alcançará. Buscá-lo-á, mas não os achará. Então dirá: irei e voltarei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela não reconhece que eu lhe dei o grão, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Porque tirarei o meu grão e o seu tempo, e o meu vinho no seu tempo determinado. Arrebatarei a minha lã e o meu linho, como a que cobria a sua nudez. Agora descobrirei a sua beleza diante dos teus olhos, dos olhos dos seus amantes. A ninguém a livrará da minha mão, não tem ninguém aqui livre. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus shabbats, os seus sabatotes, os seus sábados e todas as suas solenidades. Desfarei a sua vide e a sua figueira. O que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu farei delas um bosque, e os animais do campo a devorarão. Sobre ela visitarei nos dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e as suas joias, e andou atrás dos seus amantes. Mas de mim se esqueceu, diz o Eterno. Portanto, eu a atrairei e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Ali eu lhe darei as suas vinhas. Agora ele vai restaurar essa relação, irmãos. Eu ali no deserto, eu lhe darei as suas vinhas. E vale de Jacó por porta de esperança. Ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Eterno, me chamarás meu marido, não me chamarás mais meu mestre. Da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e os seus nomes não virão mais em memória. Naquele dia farei por eles a aliança, como os animais do campo, com as aves do céu e com os répteis da terra. Da terra tirarei o arco, a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, e te desposarei comigo em justiça, em juízo e em benignidade e em misericórdia. Eu te desposarei comigo em fidelidade, e conceberás ao Eterno. Naquele dia eu responderei, diz o Eterno. Responderei aos céus, e esses responderão à terra. E a terra responderá ao trigo, ao vinho e ao óleo, e esses responderão a Jezreel. Semelarei para mim na terra, e mostrarei o amor à não amada. Direi a não meu povo, tu és o meu povo. E ele dirá, tu és o meu Elohim. Pai, em nome de Yeshua, diante da tua Torá, que essa palavra seja verdadeira em nossos corações e que o Eterno possa restaurar o nosso relacionamento para com Ele, Pai. Pai, tem misericórdia de nós, porque nós pecamos, cometemos iniquidades e somos infiéis à tua palavra. Por isso que os profetas vêm gritando aos nossos ouvidos, por isso que Yeshua vem nos exortando, para que nós possamos voltar
imediatamente a este relacionamento, ó Pai, que nós temos para contigo, Pai. Tem misericórdia dessa congregação, tem misericórdia dos nossos visitantes, tem misericórdia daqueles que virão à noite a celebrar um santo dia a Ti, Pai. O Shavuot conosco, uma festa de adoração a Ti, Pai. Uma festa de exaltação à Tua Torá e ao Teu Santo Espírito. Tem misericórdia de nós e nos ajude, ó Pai, a caminhar nessas veredas ao qual o Senhor estabeleceu na Tua Torá, para que nenhum de nós, nem do menor, nem do mais idoso dessa casa, venha se desviar da Tua presença e nem se afastar dos Teus mandamentos, para que seja cumprido aquilo que foi estabelecido para nós. E assim nós dizemos, Baruch Hashem, bendito seja o Teu nome, de geração a geração, e é em nome de Yeshua que nós oramos na Tua presença. E Evarecha Adonai Virish Mirecha. Yae Adonai Valavelecha Viruneka. Issa Adonai Palavelecha Viasemelecha Shalom. Bishem Yeshua Hamashia. Que o Eterno nos abençoe e os guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém.